Hoje eu vou falar contigo, que já decidiu que não quer esperar nada, não quer esperar aquele encaminhamento da colega, não quer esperar aquela possibilidade de trabalhar na ONG, porque ninguém te liga, ninguém te manda um e-mail, você já sabe que não cai do céu, né? Não tem solução mágica, não. Olá, seja muito bem-vinda ao programa Psi, um programa feito para psi que quer transformar o seu consultório, transformar o seu atendimento, transformar a sua conta bancária, transformar a sua atitude frente ao cenário de vender, porque você também vende, colega. Eu sou a Débora Coelho, psicoterapeuta e mentora de psicólogas. E você sabe qual é a minha missão? É uma missão linda, espetacular. É uma missão que faz com que você se torne uma mulher que pode, trabalhando com o que você ama, ganhar pelo menos R$ 10.000 por mês, trabalhando 5 horas por dia. Porque a gente sabe da nossa jornada, das nossas demandas, né? A gente tem aí família, os pedidos dos filhos, a casa para cuidar, a família ao redor, as nossas questões pessoais e mais os pacientes, e mais a preocupação com produção, se você produz conteúdo, se você escreve, se você precisa sim de tempo para executar todas as demandas que você tem, porque mulher tem demanda pra caramba, né? Nossa, como a gente é demandada. E o problema de ser muito demandada é que aquilo que é urgente toma o lugar do importante. Aí, tchau. Tchau para quê? Tchau para a tua capacidade de pensar na tua carreira enquanto psicóloga. E é aí que eu surjo para te dar um sacode e te lembrar que tem como voltar os olhos para ti e não ficar só atendendo às demandas dos outros. Porque permanecer nesse modelo de funcionamento, tu sabes bem, vai te manter no mesmo lugar. E eu sei que tu estás aqui porque tu queres aprender um outro jeito de trabalhar, né? E é importante a gente saber o que a gente está deixando de fazer. Então, se você está aqui, que bom, e esse é o lugar para ti. Esse é o lugar para psi que, por exemplo, não sabe precificar, mas que quer muito mudar, que quer aprender. Hoje eu vou falar contigo, que já decidiu que não quer esperar nada, não quer esperar aquele encaminhamento da colega, não quer esperar aquela possibilidade de trabalhar na ONG, porque ninguém te liga, ninguém te manda um e-mail, você já sabe que não cai do céu, né? Não tem solução mágica, não. E eu sei que a necessidade de ter habilidades, ter os teus talentos, ser criativa, desenvolver projetos, ter essa energia de produção, essa energia ativa que eu sempre falo, que é o que faz diferença para que tu possas, primeiro, né, o mais importante de tudo, acreditar em ti e depois mostrar para o mundo, colocar isso em prática. Então tem que ter muita energia e tem que dar uma isoladinha nessas demandas do cotidiano, da tua família, que sempre estão aí batendo na porta. Enquanto você não assumir o domínio da carreira, enquanto não houver posicionamento, enquanto não houver aí a postura de uma psicóloga de valor, não tem como ganhar o que eu falo para ti, que é pelo menos R$ 10.000, que é algo decente, né? Nem estou falando de um faturamento milionário, estou falando de um faturamento que é o que você merece. Porque eu tenho que lembrar sempre, porque essa é a minha bandeira. Aqui tem movimento, sim. Aqui tem movimento para que a psicologia seja valorizada, reconhecida, para que nós, psicólogas, possamos aí nos empoderar desse lugar de transformação que a gente gera e aprender a fazer uma coisa que não nos ensinaram e aprender a fazer alguma coisa que talvez a gente tenha até vergonha de fazer, que é tchananã, vender. Pois é, hoje a gente vai falar sobre posicionamento, sobre abrir a tua mente para as questões sobre dinheiro, ganhar mais.
Porque se você não fizer esse movimento de te relacionar com dinheiro, de ambicionar, não tem como ganhar, né, os pelo menos R$ 10.000 que eu venho te falando aqui. Por isso que eu não abro mão de trabalhar com as minhas alunas. Esse quesito tem inclusive um módulo inteiro feito sobre posicionamento, outro só sobre precificação. Por quê? Porque é aí que está o nosso calcanhar de Aquiles. Todos nós que estamos envolvidos com a psicologia temos que aprender a negociar, aprender a fazer aí algo que é muito importante, que é a construção do preço, né? Por quê? Uma coisa é você tá lá no convênio, tá na plataforma, e por mais que você saiba que você vai camelar, vai trabalhar pra caramba, vai ganhar muito pouco 2 meses depois do que você atendeu, tem aí uma zoninha de conforto, né? A zoninha de conforto qual é? Que é o que as minhas alunas dizem: "Ah, Débora, tem que se preocupar com a divulgação, tem que fazer material, tem que postar. Ai, meu Deus, eu não tenho tempo". Não tem tempo, sabe por quê? Porque fica colocando uma fila de atendimentos, inclusive atendimentos que as minhas alunas têm consciência, ganham consciência comigo, que não vale a pena. Não vale a pena, né, de ganhar R$ 20 para atender uma pessoa, enquanto ela poderia estar fazendo algo muito mais valioso para ela. Então, é essa mudança de mentalidade que eu carrego agora como bandeira. Por quê? Porque é importante que a gente saiba negociar e vender, que a gente ganhe mais, que a gente se posicione mais, que a gente seja vista realmente como alguém que transforma vidas, e isso é fundamental, ainda mais num cenário planetário, né? Que não está ficando mais pacífico, mais amoroso, mais tranquilo, pelo contrário, a gente tem conflito pra caramba, pessoas adoecendo. Nessa pandemia, quem se posicionou dentro da psicologia certamente teve muitos pacientes e conseguiu um faturamento melhor de quem não achou aí espaço, fôlego, energia e até autoestima, autoconfiança para se colocar no jogo, né? Mas contando, quando eu estou trabalhando essa mentalidade, a mentalidade, qual é a mentalidade? Da psicóloga de valor. Essa mentalidade, ela precisa ser construída. Por quê? Porque a gente sabe fazer, enquanto psicólogas, uma comunicação empática. Sabemos. Sabemos fazer também, como psicólogas, uma acolhida. A gente trabalha bem com os afetos, a gente pode ser gentil, generosa, enfim. Mas tem algo que as psicólogas têm muita dificuldade. Por isso que é difícil vender, que é ser clara e assertiva, principalmente na contratação, no momento da contratação. E aí eu faço um teste, que é um teste para ver se as minhas alunas estão espertas, estão ligadas. Qual é o teste? Manda para mim agora o teu contrato. Como é que tu faz o contrato? Escrito. Bugou o sistema, né? Me lembro que quando eu mandei, né, esse desafio, é agora que tu tens que mandar, o que que aconteceu? Não sei fazer, não sei o que eu uso. Uso um contrato, talvez ali meio engembrado, que pega uns pedaços na internet e costura, uso um contrato que eu já tinha na plataforma, e muitas vezes não adianta só fazer o contrato, porque o contrato tem que ser praticado. O contrato é algo que vai selar aquela relação. Então, o contrato não é para ser feito naqueles 5 minutinhos. Por quê? Porque o paciente tem que estar ali com condições de absorver a ideia de como vai funcionar a relação de vocês. Tu também tem que estar ali dominando, conduzindo este momento importante. E cá entre nós, né? 5 minutos é impossível a gente falar, e o paciente entender como é que vai ser a nossa relação, inclusive sobre pontos que depois geram polêmica. Sabe qual é o ponto que gera polêmica? O ponto que gera polêmica é aquele que você acredita que foi clara, que você avisou seu paciente de que, não, em caso de faltas, de aviso em cima do laço, é responsabilidade dele, dela,
pagar o seu horário, que já está ali congelado na sua agenda. Aí a pessoa tem alguma situação, pim, faltou. E depois, quando chega a conta, mas esta consulta aqui eu não vim, eu não vou pagar. Mas havia sido contratado. E aí, o que que acontece? A psicóloga que está insegura, que não quer perder o cliente, deixa passar aquela sessão. E aí tá o erro, aí tá o equívoco. Por quê? Porque isso normaliza problemas financeiros na tua clínica. Isso normaliza problemas de dinheiro que você tem. Como, por exemplo, né, eu me lembro de uma aluna que tinha na rua R$ 1.500. R$ 1.500 que ela deixou porque não tinha estofo para bancar esse lugar, que é vamos resolver a nossa pendência financeira. Como é que a gente vai fazer aí uma negociação que fique bem para ti e para mim? Tem um resgate financeiro para finalizar esse contrato. Não é a paciente sumiu e levou os 1.500 com ela, né? E é esse caminho que eu acho fundamental para as psicólogas. Construir essa comunicação, né? Porque essa comunicação empática que tu já dominas, com a comunicação assertiva que você vai ganhar, porque essa junção dá match para quê? Para que você se torne uma psicóloga mais preparada para lidar com negócios, para lidar com vendas, para lidar com contrato. Porque você tem que fazer isso. Ponto final. Senão, você vai levar, sabe o quê? Calote, problemas de pagamento, questões até que vão atingir o tratamento e até a continuidade dessa pessoa contigo, né? Se tu percebes que tem aí um sentimento de se ver sem opção, meio aprisionado pelos convênios, né? Continua aí aguentando aquela remuneração do convênio. Eu sei que eu faço bullying com convênio, tá? Tô bem consciente que eu faço bullying. Mas aqui dentro do Psicóloga de Valor, a gente tem que abrir os olhos e enxergar novos universos, não só plataformas e convênios. Então, pensando que você não está aguentando mais, né? E aí, o que que acontece? Quando chega a possibilidade de um paciente particular, até mesmo advindo do plataforma, você não tem raciocínio financeiro para cobrar um valor de um preço de consulta particular. O que que faz? Ah, então no convênio estava pagando 50, aí eu vou colocar mais uns R$ 10, vai pagar 60. Mas que critério é esse? É um critério muito maluco, que não te beneficia, não faz com que você também se valorize. Por quê? Eu venho te dizendo, o teu preço informa algo para o paciente. O paciente está captando, lá na primeira sessão contigo, está captando tudo que é informação que tu comunicas. Está captando sim. Né? E ele está sentindo, avaliando também se essa profissional vai ter ali estofo, condições de lidar com o problema, com a condição ali que ele traz. E é nesse momento que é importante você estar consciente disso. Que, por exemplo, numa primeira conversa, tem etapas. E essas etapas, elas vão te conduzir para uma contratação decente e firmar um acordo financeiro que também seja compreendido pelo seu paciente, para que ele saia da sessão sem aquela sensação de vaguedade. Mas como é que é? Eu tenho que voltar semana que vem? Será que eu pago depois? Ela nem me cobrou? E isso é ruim para você, até para a impressão, né? Que a pessoa vai sair achando que tu tá ali perdidaça. E se você tá aqui, tá continuando a assistir o que eu tô te dizendo, é porque tu queres te desenvolver, né? E aí, tu já tá percebendo que tem que aprender a se posicionar. Por quê? Tu acreditas, aposto, que se tu der desconto, o paciente fica. Não, eu vou dar um descontinho porque aí ele vai gostar, aí ele vai ficar, né? Aí tu precisas de toda uma jornada aí de maus negócios para entender que tem que fazer diferente, né? Inclusive vencendo fantasias, porque as fantasias e as crenças limitantes, elas invadem a nossa mente e nos atrapalham muito. Eu venho te contando que a nossa relação com o dinheiro, os padrões,
né, de relacionamento com o dinheiro dos nossos familiares, eles atuam na gente. Se a gente não dá aí uma ajustada, isso realmente nos perturba. Como, por exemplo, a fantasia de achar que se tu aumentas o teu preço, olha aí, tá na hora, hein? Final do ano, início de ano, é hora do reajuste. Tem que fazer. Bom, fez o reajuste. Aí, o que que as minhas alunas, quando eu dou o cutuco, algumas dizem assim: ai, Débora, mas eu não vou conseguir dizer. Na hora eu não vou conseguir dizer, porque a paciente está passando por um aperto financeiro, porque ela agora vendeu o carro, inclusive, para investir no negócio, então ela não vai ter como pagar. Mas isto quem falou? Foi a paciente ou foi tu? Então, entende que essas fantasias, elas atrapalham. Ah, o paciente não tem condições de acompanhar o meu aumento. Não, mas se eu aumentar, muitos clientes todos vão embora, nenhum vai ficar. E essas fantasias te paralisam, né? Porque talvez, me corrija se eu estou equivocada, talvez, tá? Você acredita aí que as pessoas que sabem vender já vieram programadas com esse dom, um dom aí de desenvoltura, sedução, domínio, gatilhos mentais, vou te hipnotizar. A pessoa tem um dom, nasceu para isso, desde pequenininha, vendia tudo em casa, menos a mãe, que a mamãe é super importante, né? Mas eu vou te dizer, essa é uma habilidade treinável. Sabe por que que eu sei? Porque eu vivo em treinamento para vender, para precificar e para me valorizar. Porque essa é uma condição que não para nunca, viu? A gente sempre está alimentando novas condições, reforçando como a gente tem essa capacidade, porque as crenças limitantes, elas não nos deixam em paz. São aquelas vozinhas que ficam dizendo que a gente não consegue, que a gente está sonhando alto. Imagina quando a Débora diz ganhar pelo menos 10 mil reais. Que balela é essa, Débora? Estamos em crise, recessão. Olha, para que você possa aí entender que no cenário brasileiro tem muita gente que tem condições de acompanhar o teu preço. E tem um detalhe: quando a pessoa está com dor, quando a pessoa tem um problema familiar terrível, quando a pessoa está esgotada, está desesperada, acha que está enlouquecendo e precisa de ti, ela vai pagar o teu preço, entende? Quando o sofrimento é forte, o paciente fica. Se aquele paciente quer fazer um passeio, não, faz tempo, quero me ver um pouquinho, me conhecer, quero ter um espaço para desabafar, porque a minha vida é muito corrida, ninguém conversa intimamente comigo. Talvez esse paciente não fique, porque é muito vaga a necessidade dele. Então, primeiro, que é o que eu trabalho comigo e que eu trabalho também com as minhas alunas que estão na jornada para se enxergarem, para se permitirem ser psicólogas de valor, né? Você tem que pensar o seguinte, olha só, colega, pensa aí comigo, pensa e pensa para praticar. Vender. Vender não é algo errado. Vender não é feio. Vender não é antiético. Vender não é se humilhar. Vender é um processo de honrar quem quer avançar contigo. Vender é ofertar e servir da melhor maneira aquelas pessoas que estão dispostas a caminhar contigo. E não existe melhor forma de servir o teu talento para o mundo se não vender, porque senão as pessoas não vão te encontrar. E aí as pessoas não vão melhorar. E aí as pessoas não vão se transformar. Porque tu precisas entender que o paciente te procura porque ele acredita que tu tens aí a solução, tu sabes como resolver a questão dele. Lacan, tão enigmático, já havia nos dito que tem aí o lugar do mestre, do suposto saber. Ah, Lacan estava certíssimo, exato. O paciente, ele chega querendo, sabe o quê? Encontrar uma psicóloga de valor, apossada da sua condição de eu sei ajudar, eu sei percorrer esse caminho e eu vou te conduzir para um lugar psíquico muito melhor. É essa
Segurança é essa forma de se comunicar, de se posicionar, de gerar aí condições para que a pessoa perceba: "Que bom, eu que estou em dúvida, eu que ando fraquejando, eu que ando com pensamentos, né, de medo, de perda, eu achei alguém que vai me sustentar, alguém que vai fazer com que eu efetivamente levante". E na mentoria, quando eu faço aí uma série de provocações, né, sobre como se lida com dinheiro, quais são as crenças, as fantasias em relação ao dinheiro. Tem uma que é campeã: medo da escassez, de não ter dinheiro. O medo de não ter dinheiro, eu também passei, mesmo tendo, achando que não dá para gastar porque senão vou perder. E essa lógica eu reprogramei, exatamente, reprogramação, porque não preciso do inconsciente, eu preciso, para fazer isso, do meu consciente. E aí eu vou conectando essa condição de que é possível usufruir do dinheiro, o dinheiro vem e vai, a gente tem que liberar o dinheiro. E quando a gente faz essa, vamos brincar aí, né? Essa reconfiguração da nossa mente, a gente assume um compromisso. Sabe que compromisso a gente assume? De ter outra relação com o dinheiro, outra postura, vencer nossas vergonhas, nossos temores, né? E sair dessa lógica de ficar submetida a esses probleminhas aí, ou problemões, como o dinheiro, porque sempre é tenso e preocupante, e aí a gente põe essa questão debaixo do tapete. Não, um dia eu vou ver isso, um dia eu vou me sentir melhor com o dinheiro, um dia eu não vou ficar com medo da escassez, um dia. E aí você normaliza dentro da sua vida essa condição de viver com esses problemas. E aí tem as consequências, né? Que consequências tem? Tem consequências de não conseguir se colocar, não conseguir escolher a área, o nicho que tu desejas trabalhar, não conseguir divulgar, não conseguir captar, não reajustar, não bancar o preço. E isso faz com que tu te tornes uma psicóloga com a luz apagada, uma psicóloga comum que fica submetida aos convênios que não vão te ensinar a como tu podes bancar o teu preço, a construir um preço, a como tu negocias. O convênio, ele não faz essa aprendizagem contigo. Aí, quando tu pensas em sair do convênio, tu tem que correr atrás de uma série de habilidades e conhecimentos, né? E aqui eu vou te dizer, é importante entender que tudo tem a ver com a tua maneira de colocar o preço, a maneira como tu conduzisse a sessão anteriormente. Isso mesmo, querida do meu coração. Eu tenho que dizer que enquanto tu não fizeres isso, tu não vais ganhar os teus desejados R$ 10.000. Porque tem um detalhe aí que faz toda a diferença. Enquanto tu não descobres isso, tu não vais ganhar mais. Que detalhe é esse, Débora? Conta aí para mim, por favor. O detalhe é que quem está totalmente envolvida, comunicando no processo, mergulhada no processo, és tu, a tua pessoa. O paciente, antes de escolher o teu preço, se ele fica com o teu serviço, ele está avaliando se a tua pessoa é uma pessoa que acolhe, que oferece o que ele precisa para sanar as necessidades dele. Então, é você que precisa aí encerrar esse lugar da mulher com medo, né? Essa mulher que não sabe se colocar, não sabe precificar, porque tem um outro lado da moeda que eu gosto muito de mostrar, que é a psicóloga que se valoriza, que age com coragem, sabe dos seus inimigos mentais que ficam ali atormentando a mente e vai à luta e vai com medo mesmo. E consegue construir um posicionamento, consegue se nutrir do seu lugar de ação enquanto psicóloga, que trabalha em prol da saúde mental das pessoas, para que as pessoas saiam do buraco, saiam de uma depressão, para que tenham um acompanhamento psicológico quando estão ali no pior da vida, bebendo, perdendo vínculos. Quando as pessoas têm pensamentos tão aterrorizantes que para sanar isso só pensando em se matar. Pensa no que a gente faz. A gente faz um trabalho incrível.
Incrível. E é isso que você tem que se apossar, tem que internalizar. Esse é um objeto bom kleiniano, né, para você internalizar. Porque antes do paciente fechar com você, tá, antes de tu venderes o teu serviço. "Oi, Débora, como assim?" "É, colega, é. Você vende um serviço, mas que serviço é esse que eu vendo? O teu atendimento." Você tem que se colocar ali, porque a fonte de tudo é a tua pessoa. A fonte de um negócio bem-sucedido, de serviços bem entregues, de atendimentos de sucesso, é a psicóloga de valor que está por trás desse negócio. Por quê? Aí é a tua marca. E a tua marca vai além do comercial, além do mundo das redes sociais, né? Porque tem ali o quê? A tua autoridade, a tua pessoa, o teu estilo, os teus valores, quem tu és. E isto é ser abundante. E é estranho, né? Porque na psicologia a gente foi educada, formatada, e depois nas pós, né? Isso volta a sermos neutras, discretas, não pode se mostrar, isso não é de bom tom, isso é inadequado. Olha, fulana que está fazendo isso, que, né, ruim. Quantas vezes eu escutei na minha trajetória que eu era marqueteira como algo ruim, e eu penso hoje, sempre fui, mas sabe qual era o meu problema? O meu problema não era captar, o meu problema não era vender, o meu problema era ter um preço justo, de acordo com o meu posicionamento, o valor das coisas que eu entrego. Esse foi o meu problema que eu trabalhei e voltei aqui para dizer para as psis: a gente pode treinar, a gente pode melhorar essa condição que nos apequena, que nos dá vergonha, né? Porque tá vendendo é algo imoral. Vai mudar tudo isso. Porque quando a gente começa a trabalhar com posicionamento, a trabalhar com essa autoconfiança, né, para que o paciente experimente estar com uma psicóloga de valor, a gente não está falando de escassez. A gente não está falando de vazio, de perda de dinheiro, de medo. A gente está falando de abundância. E se a abundância não está na tua conta bancária, é porque você não está usando isso na maneira que você se porta, com a tua postura perante o mundo, perante aí o paciente, né? E eu tô te dizendo, a tua postura precede aos teus resultados. Então, tá na hora de entender, se você está incomodada, que uma mulher abundante, ela se mostra abundante no jeito de falar, no jeito de ser, no jeito de atender, porque uma psicóloga de valor não retém seu ouro e não fica guardando para si todo o conhecimento, habilidade, experiência que tem. Então, ser abundante faz com que você se mova, com que você se conecte com as pessoas, né? Faz com que você entregue o melhor de você, que você trabalhe a serviço da saúde, a serviço da transformação. Então, olha só que ouro isso. Abundância não é sobre ter, é sobre ser. Então, o que que eu falo para as minhas alunas? Ouse ser abundante, porque abundância é postura. E o teu atendimento, o teu negócio é sim fruto dessa marca que tu deixas pelo mundo, do impacto que tu geras pela tua presença, que é isso que as pessoas primeiro absorvem. Depois dessa experiência contigo, dessa primeira sessão contigo, é que vem o aceite do contrato, ou não. Então, é nobre que tu tenhas retorno e recompensas sobre um trabalho que tu semeasse, estudasse durante toda a vida, né? Ó, porque eu sei, fui professora universitária mais de 10 anos, eu sei bem. A psico passa anos estudando, investindo em conhecimento e técnica, ralando e colocando em prática tudo que aprendeu, mas não se acha digna de cobrar meros R$ 100, R$ 200 por um trabalho que ela sabe que vale muito mais que isso. Não se acha digna. E aí eu fico pensando, nossa, o que que tem que ser ativado aí para derrubar essa falta de autoestima? Tem que ativar a postura da leoa. Conhece a leoa? A leoa é a minha transformação lá das 3 metamorfoses do meu querido Nietzsche. O que que o Nietzsche vai dizer
assim, no Assim Falava Zaratustra. Ele vai contar a história de um homem que se coloca aí num estado de rechaço, cansaço, esgotamento com o mundo, e ele vai para as montanhas para refletir, meditar, entender, né? Como é que ele vai se curar depois que Deus morreu, depois que a ilusão caiu por terra, depois que ele entendeu que não tem nada mágico, é a gente que faz a magia acontecer, né? E aí, nesse campo de reflexão ativa, né, sendo um grande mestre, Zaratustra tem aí a ideia de o que a gente pode fazer quando a gente percebe que a ilusão acabou. A gente vai fazer o quê? Um processo de transformação. E aí foi essa boa nova que ele foi contar, então, para quem estava na cidade. Então desceu, né? Imagina, lá nas montanhas, pensando até nesse momento que é importante, que é o momento de afastamento dessas demandas todas que nós temos, para que a gente possa se reconectar com os nossos pensamentos, que tenha tempo, espaço mental para pensar. E o Zaratustra, ele aproveitou muito isso. Teve vários insights e fez uma coisa muito bonita. O que ele fez? Ele não guardou o ouro dele, não. Não guardou. Ele desceu da sua sabedoria ao povo e foi contar, foi dividir, foi ensinar, foi dizer: olha só o que é possível de acontecer. E é um pouco assim que eu quero te mostrar. Olha só, psico, como é possível sair do lugar comum, sair desse mar indiferenciado de psicólogas e tomar para ti o teu posicionamento, o teu diferencial, o teu lugar. E quando tu realizas isso, tu estás ativando esse modo leoa. Por quê? Porque nas 3 metamorfoses do Nietzsche, o que acontece? Primeiro, ele vai falar desse estado que a psico não divulga, não capta, ganha pingadinho lá do convênio da plataforma, não se acha boa na técnica, fica confusa, não sabe nem fazer diagnóstico, nem fazer um belo plano de tratamento, está ali tentando se achar, está perdidaça, cansada, ganhando mal e tentando se achar, tentando ter fôlego, ter energia, correndo de lá para cá. Então, o que acontece nesse momento é a é o camelo, o camelo. Por que o Nietzsche usa a imagem do camelo? Porque o camelo é esse animal que carrega um peso nas costas que é impressionante, né? É impressionante esse peso que ele carrega. E ele vai carregando e acumulando, e vai se ressentindo, e vai ficando cada vez mais aprisionado nesse sistema no qual tudo se repete e ele fica cansado e esgotado. Tem um momento aí, porque o esgotamento, né, ele faz com que, se tem uma mola lá no fundo do poço, com que a gente ressurja. E aí o que acontece? Vem o que eu amo, o modo leoa. Esse leão que está cansado de ficar reclamando o que quer mais da vida, ativou a energia e ele vai atrás. E aqui é ela, né? Aqui a gente está um papo de mulheres. Então, nós leoas ativamos a nossa força, acordamos, queremos mais. É verdade, eu quero, Débora. Eu quero pelo menos 10 mil reais por mês. Eu quero trabalhar 5 horas por dia. É legítimo poder dizer isso. Então, ativar a postura da leoa é peitar a tua visão, é peitar teu negócio, é peitar teu preço, porque tá na hora de tu passares aí para um novo patamar da clínica. Então para de achar que só porque o teu trabalho é bom, ele deve ser entregue de graça. Como assim? É exatamente porque você faz um bom trabalho que deve cobrar e cobrar a altura pela qualidade do teu trabalho, pela expertise que tu tens. E aí eu te pergunto, quem é você na fila do pão? Qual a tua visão sobre negócio? Quanto tu queres faturar? Com quem tu desejas trabalhar? Qual é o nicho que tu vai escolher? Porque tudo isso precede o teu momento de venda, o teu momento de contratar o atendimento com o teu paciente. E isso, todas essas perguntas que eu lancei, vou te deixar aí pensando no final de semana sobre isso, elas te preparam
para que tu tenha as condições de fazer aí uma bela contratação e perder o medo de vender, porque esse é um medo que a gente pode perder e ganhar, sabe o quê? Ganhar pelo menos R$ 10.000 trabalhando 5 horas por dia. Isso aí. Hoje eu plantei esse desejo aí no teu coração e eu quero que tu atives a leoa, porque chega de ficar camelando na vida, né, colega? Chega, a gente não merece, a gente não quer isso. Então, te agradeço pela companhia, ótimo final de semana e segunda-feira estou aqui no APC conversando tete a tete contigo. Tchau, tchau.